Nós somos gratos a Ti pelo dia, pela vida, pela paz, pela graça, pelos benefícios, pelo alimento, pela saúde, por todos os bens que Tu tens estendido até nós. Nós Te adoramos em nome de Jesus. E nesta noite, mais uma vez, nós pedimos por todos quanto precisam de oração. E mais uma vez, nós queremos incluir o Teu servo, nosso irmão Regis, em Tuas mãos. Continue trabalhando em favor da vida do Teu filho, dando saúde, restaurando o Teu filho. E nós cremos que em breve tempo o Seu filho estará de volta ao seio da família. E nós incluímos tantos quanto os outros estão em luto, outros que estão enfermos, nós colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, declaramos aberto esse culto de ensino e que a Tua palavra, que a Tua guarida venha ao nosso encontro e venha nos fortalecer, venha nos alimentar e venha nos trazer conselhos preciosos. É no nome de Jesus que nós lhe pedimos e somos gratos a Ti. Amém. Como não tem ninguém para adorar até o momento, alguém vai adorar o Senhor aí? Alguém que está no culto aí? O Valtinho entrou, ele pode louvar. Pode, Valtinho, você pode adorar o Senhor aí? Amém. Amém. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem paz. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para um reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Amados, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidá-los. O som tá bom aí, essa altura? Amém, pastor? Amém? Amém. Livro de Salmos. Salmo 1.
É um salmo conhecidíssimo, mas é o salmo que Deus colocou no meu coração para nós estarmos meditando esta noite e tomando para nós os conselhos de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que gera o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aonde você está, curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos conversar mais um pouco com Deus para que Ele canalize os seus santos conselhos aos nossos caminhos, à nossa alma e à nossa família, à nossa casa, nesta selete noite onde estamos na presença dEle. Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença e nós carecemos, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Nesses dias de pestilência, nesses dias de crise mundial, onde os homens não se amparam no sossego nem na paz, há uma inquietação muito grande entre os homens, mas nós temos encontrado guarida em Ti. Nós temos descansado em Ti. Nós temos vivenciado a experiência do Teu esconderijo nesses dias. Embora estejamos isolados socialmente, mas estamos desfrutando do Teu esconderijo. Estamos desfrutando dos Teus milagres. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, no meio do vento, no meio da tempestade, atribuir a Ti o nosso culto de adoração e louvor. Só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E a nossa alma, ela se inclina diante de Ti esta noite, mais uma vez, para nós sermos gratos a Ti. Que o nosso coração seja um reduto de gratidão a Ti. Nós Te louvamos e somos gratos por todos os benefícios. E nós pedimos, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre guarida, encontre repouso na nossa alma esta noite. No nome de Jesus nós Te adoramos e Te louvamos. Amém. Amados, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Por mais que esse salmo seja conhecido, eu passei uma parte do dia lendo, refletindo, fiquei indeciso em 2, 3 temas, onde nós estaríamos aqui juntos, inclinados a ouvir os conselhos de Deus, mas o Espírito de Deus me levou a ficar com o Salmo 1 nesta noite. E também não me levou a ficar com o Salmo 1 só por uma questão que teria que ser o Salmo 1. É porque, enquanto na leitura desse Salmo, Deus me revelou algumas coisas profundas e serve para a nossa disciplina, ela serve para nos guiarmos enquanto igreja nessa terra. É que nós ficamos muito preocupados em citar só o ímpio aí. E se nós se percebermos,
O Salmo, ele descreve 3 tipos de pessoas, na verdade são 4 tipos de pessoas, né? Descreve o ímpio, o pecador e o escarnecedor, e o justo. Então são 4 pessoas envolvidas nesse Salmo, e cada uma toma um destino, né? Cada uma tem o seu curso, cada um desses autores, eles têm a sua página de vida escrita. E a preocupação da escrita do Salmo em si, do conselho de Deus para o justo, porque os 4 estão envolvidos, mas o conselho de Deus vem para o justo. E dentro do conselho de Deus para o justo, Deus separa. E Deus separa por uma questão muito simples: quem é o justo e quem é o ímpio. Primeiro vamos descrever cada um, porque ele diz que, primeiro, o ímpio, você não tome conselho dele. O pecador, você não anda no caminho dele. E o escarnecedor, você não se senta na cadeira dele. Então, são 3 pessoas com 3 destinos diferentes. O ímpio está ligado aos conselhos, o pecador está ligado a um caminho, e o escarnecedor está ligado a uma cadeira. E isso é muito prático na vida, no dia a dia, porque esses 3 itens, eles estão constantes para nós. Por isso que os 3 aparecem aqui. A nossa vida, ela é composta de um caminho, ela é composta de um conselho e é composta de uma cadeira. A cadeira, ela representa, ela simboliza, ela figura, né, uma posição de descanso. Né? Embora a cama tenha essa função simbólica, representativa e simbólica, né, de representar o descanso, mas a cadeira é confortável. Se você for almoçar, jantar, fazer a sua refeição em pé, é uma coisa. E quando você vai fazer a sua refeição sentado, é uma outra coisa. Porque ela traz conforto. A cadeira, ela está alencada a um conforto. Né? Tanto quando você chega em algum lugar, em alguma casa, qual é a preocupação, né, do anfitrião quando lhe recebe na casa dele? É arrumar uma cadeira, um lugar para você se sentar. Todos ficam preocupados em arrumar um local para que você se assente nesse local. Na igreja, no culto, qual é a preocupação, né, daqueles que estão chegando? Que nós consiga, né, de certa forma, adequar essas pessoas sentadas dentro do templo durante o culto. Então, a cadeira ela representa todo um campo de conforto. E a Bíblia diz para nós não tomar conselho com o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio, na sua forma etimológica, né, a sua raiz de definição, né, o ímpio é aquele que não tem fé. Né? O ímpio não é só uma questão religiosa em si, não é que ele não só tenha religião. Né? Lógico, se não tem fé, não vai ter religião nenhuma. Isso, né, já está propenso a ele. Então, ímpio é aquele que não consegue desenvolver fé. E eu fico preocupado nesse sentido do ímpio, porque às vezes a pessoa vai para o culto, a pessoa se declara crente, a pessoa se declara igreja, e nós vamos perceber um pouquinho mais para frente que é o vento, é a tempestade, é a crise que vai definir quem é o justo e quem é o ímpio. Porque o ímpio, ele não tem fé. E se ele não tem fé, como você vai tomar conselho com alguém que não tem fé? E o vento, a crise, só vem para separar o justo do ímpio. Quem é ímpio vai se perder, não vai permanecer. Por uma simples razão, não tem fé. E se não tem fé, como que vai arcar com uma guerra, com um objetivo, com uma esperança de ser vitorioso no meio de uma guerra, se ele não tem fé? E a grande preocupação com o ímpio no meio da igreja, porque diz que o ímpio está dentro da congregação. Nós estamos falando de 3 pessoas fora da congregação. O ímpio, o pecador e o escarnecedor aqui, eles estão dentro da congregação. Então, a primeira colocação que nós temos que se preocupar é o ímpio, ele não tem fé. E, às vezes, não tome conselho com o ímpio.
Se existe essa diretriz, se existe essa advertência de Deus para que nós não tomamos o conselho com o ímpio, é certeza que muitas vezes nós vamos tomar conselho com o ímpio na própria igreja. E aquele ímpio que não acredita em nada, ele não acredita em milagre, ele não acredita em Deus, ele não consegue professar a fé dele, né? Em nada, em nenhum sentido ele consegue professar a fé. Né? Ele não consegue ofertar, ele não consegue se doar para o ensaio, ele não consegue se doar para estar nos cultos. E por que ele não faz isso? Porque ele falta a fé. Né? E aos poucos essa pessoa vai entrando num espaço que chama-se espaço do ímpio. Ímpio não é pecador. Nós não podemos misturar ímpio com pecador e escarnecedor. São três pessoas distintas uma da outra. O ímpio, ele não tem fé, mas possa ser que ele não é uma pessoa que esteja pecando constantemente. Então nós temos que entender que, mas dentre os três, o mais perigoso é o ímpio. Porque o ímpio ele não tem fé. E quem não tem fé é absoluto, não pode agradar a Deus. Né? A Bíblia diz que aquele que não tem fé não pode agradar a Deus. Então, Deus vai receber o louvor do ímpio? Não, não vai. A pessoa está lá cantando, às vezes está no culto, na igreja, adorando, canta um hino lá que Deus fecha ferrolho, que tampa o vento, que joga o mar para lá, mas ele mesmo está cantando e não acredita naquilo que está cantando. Ele mesmo prega uma coisa que ele não acredita naquilo que ele está pregando. E essa é a função do ímpio. Ele não tem fé. Ele não consegue agradar a Deus. E uma vez ele não agradando a Deus, é uma consequência, ele não recebe nada de Deus. É como que ele vai receber alguma coisa de um pai, que ele desagrada esse pai o tempo todo. Então, essa é a posição do ímpio. E muito cuidado, porque você às vezes vai tomar conselho e toma conselho com o ímpio. Existe uma coisa muito prática na igreja, amados. A igreja tem uma hierarquia. A igreja tem um pastor, tem um líder. Auxiliando o pastor, tem um presbitério da igreja, né? Tem o diaconato da igreja, tem os obreiros da igreja. Quando você precisar de um conselho, né, não podendo conversar comigo, não podendo tomar um conselho num caso específico da nossa igreja, né, procure um presbítero que esteja apto a ensinar. Porque a Bíblia diz que o presbítero tem que estar apto a ensinar a palavra de Deus. Então, nós temos que compreender que existe um risco quando nós tomamos conselho. E, às vezes, você toma conselho com o ímpio, aquele que não tem fé. Ele não acredita nem no sucesso dele, como que ele vai falar para você que você vai ter sucesso? E as coisas na sua vida darão certo. Que essa tempestade que você está passando vai passar. Né? Que essa enfermidade que foi gerada não é para a morte. Né? É um processo de aprendizado que Deus está permitindo que você passe por ela. Como que você vai ter crédito de sair de uma mazela terrível, uma tribulação, uma dificuldade que você está passando, se você vai tomar conselho com o ímpio? O ímpio não acredita em Deus. A verdade é essa. Porque se eu não... A questão de não acreditar em Deus, as pessoas... eu acredito em Deus, mas não acredito nos milagres que ele faz. Mas você não está acreditando em Deus. Se você não acredita em milagres, se você não acredita que Deus possa abrir uma porta, então esqueça, você não acredita em Deus. Aquele que acredita em Deus, ele professa a fé em Deus e acredita nas ações desse Deus. Não é por impactos que você acredita em Deus. Eu acredito que Deus está no céu, amém. Né? Aí eu sei que tem um... Né? Aí quando fala, esse Deus está lá em cima, criou tudo isso, aí eu já não acredito. Aí eu fico mais pendente que isso aí foi uma explosão. Com o Big Bang, que criou tudo isso. Então, o ímpio, dentre os três, o ímpio é mais perigoso. Porque o ímpio, ele não consegue agradar a Deus. Mas o pecador consegue, o escarnecedor consegue? Não. Mas quando a pessoa é pecador, não significa que a pessoa não acredita em Deus. O escarnecedor não acredita que ele não acredita em Deus. Ele pode estar escarnecendo, zombando. O escarnecedor aqui é aquele que zomba do outro. Né? Muito cuidado quando você menospreza o outro, né? Muito cuidado quando você
de certa forma, sargaz, zomba do outro, cuidado porque está em jogo uma coisa chamada cadeira. Quando você zomba do outro, quando você leva o outro para uma pequenez muito grande, maltrata essa pessoa, tira dela a dignidade humana, às vezes. E você se comporta como um maioral, como um capataz, como um carrasco para o outro. Entenda que isso lhe provoca algumas coisas. E o que está em jogo? Está em jogo uma cadeira. E essa cadeira é muito clara, muito prático. Eu não posso me sentar na sua cadeira, na cadeira do escarnecedor. Mas essa cadeira não significa que o tempo todo estará com ele. Porque no vento, na tempestade, ele também se desfaz. Então, não tome conselho com o ímpio e nem se assente na cadeira do escarnecedor. Esse escarnecedor estamos falando de 3 tipos de pessoas que estão na igreja. Não estamos falando de pessoas que estão no mundo, não. Essas 3 pessoas estão dentro da igreja, participam da igreja. Muito cuidado, quando se reunir na sua casa, escarnecer do outro. Eu não estou falando daquela brincadeira que às vezes nós o fazemos. Eu estou falando de escarnecer, desmerecer o outro, jogar o outro na lama, denegrir a imagem do outro. Isso é escarnecer. E a Bíblia diz para você não sentar na cadeira com essa pessoa. Não tome partido junto com essa pessoa. Quando ela tem dentro de si, desmerecer o outro. Jogar dentro da balança de um peso a incompetência do outro. Isso é muito cruel. Uma forma violadora dos direitos, da dignidade, da alma do outro. E, por fim, o pecador está ligado a um caminho. Diz que para você não parar no caminho do pecador. O caminho você tem que correr. Não é que o caminho inteiro do pecador. Você não para onde o pecador está. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. Porque nós pentecostais, não sei como, nós conseguimos classificar pecados. Mas pecado é tudo aquilo que você contraria à vontade de Deus. Se contrariou a vontade de Deus, você está pecando. Mas aí, o que me chama a atenção no Salmo, isso aqui foi só preliminar para nós compreendermos, aí Deus chama dentro do Salmo e fala assim, olha, eu vou citar para vocês qual é a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Não estamos falando aqui de uso e costume, não, igual alguns têm um hábito de citar. A vestimenta que faz a diferença entre aquele que serve a Deus. Esqueça isso aí, a diferença está aqui. Uma das grandes diferenças diz, o justo, ele será como árvore, plantada junto a rios de água, que gera o seu fruto na estação. A sua folha não murchará, ou seja, pode ser a estação que for. Quando diz a sua folha não murchará, ele tem esperança. O justo tem esperança. Ele é plantado junto ao rio. Ele espera a estação. Na estação própria, ele dará os seus frutos. Não é que ele dá fruto o tempo todo, não. O justo passa pelas dificuldades. O justo passa pelas grandes barreiras, guerras, no mundo espiritual. Ele enfrenta as mazelas, ele enfrenta as adversidades, mas a diferença dele é que ele não sai da beira do rio, ele fica fixo ali, porque ele sabe que Deus muda a estação e ele não deixa as folhas dele secar. Por que não deixa secar? Porque ele tem esperança. Ele não é como o ímpio que não acredita em Deus, ele crê em Deus. Aí, o ímpio aparece embaixo. Aí diz, ele será como a árvore plantada junto aos rios de água que geram o seu fruto em sua estação. Suas folhas não murchará. E tudo que ele fizer prosperará. Tudo que ele fizer, Deus coloca a mão e vai lá e prospera. Agora o ímpio, aquele que não agrada a Deus, aquele que não crê em Deus. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Olha,
O que Deus está falando? Deus está falando de vento. Vento para o justo e vento para o ímpio. Quando Deus fala, o justo é como uma árvore plantada junto ao rio, Deus está falando, está vindo o vento aí. Só que o ímpio é como palha. É como palha. O vento vai bater e vai levar ele embora. E o justo permanecerá, porque ele é a árvore plantada. Ele tem base, ele tem raiz. E ele sabe esperar no Kairos de Deus. Ele sabe esperar o tempo de Deus. Amados, eu estou cansado, eu sou repetitivo em dizer, Deus não trabalha com cronos. Deus não trabalha com relógio, Deus não trabalha com tempo de horas, de minutos, de data. Deus trabalha com Kairos. Ele trabalha com a plenitude inteira. Ou seja, para ele, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos e ponto final. Se ele fez a promessa para você, você vai esperar, não é na data de 2020. Se ele fez a promessa para você, não adianta você ficar olhando o calendário. Se ele fez uma promessa para você, não adianta você ficar olhando o relógio todos os dias. Se ele fez uma promessa para você, fique plantado junto ao rio. Não deixe as folhas da esperança murcharem. Por quê? Porque você vai esperar é no Kairos de Deus. O tempo é dele, o dia é dele, a hora é dele. No dia que ele achar, que ele entender que é esse dia, que é esse momento que você vai ter que ser abençoado, é esse ponto final. Não adianta você forçar a data. Não adianta você querer marcar a data com Deus ou querer barganhar com Deus ou ficar de mal de Deus. Nós temos que compreender que o tempo do justo junto ao rio é ele saber lidar com isso de esperar em Deus. Aí diz, os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficaram de pé no juízo. Aqui, não ficaram de pé no juízo, não é dentro da igreja. Por que eles não ficaram em pé no juízo? Porque a sentença, não estamos falando de juízo final aqui não. É porque lá no juízo final vai ter que dobrar o joelho todo mundo. O juiz aqui é quando Deus aplica um castigo. Quando esse momento que estamos passando aí, que é inquestionável, que não deixa de ser uma punição de Deus para os homens. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo. Vão morrer. Não é porque vai morrer pela praga, não. É que morre por falta de esperança. Não crê em Deus. Não é porque vai morrer cometido pelo vírus, ou quer que seja por uma praga. É porque vai morrer antes da praga chegar. Porque as esperanças, elas esvaziam. Elas vão embora. Até porque essa esperança não está contida em Deus, porque o ímpio não acredita em Deus. Aí sim, agora é o pecador. O ímpio não permanecerá no dia do juízo. Ele não tem base. E o pecador não ficará na congregação dos justos. As pessoas ficam preocupadas em aplicar advertência, em aplicar disciplina, excluir membro. Amados, pecador não fica na congregação do justo. Não precisa excluir, não. Ele não fica. E ele não fica, não é porque ele não queira ficar. É porque o prazer dele por Deus vai esvaindo-se. Vai embora. Ele acredita em Deus? Acredita. Mas a relação com Deus é rompida. Então, o ímpio não permanece no dia da sentença. E o pecador não permanece na congregação do justo. Pecador é pecador e ímpio é ímpio. Não vamos colocar tudo no balaio aí, não. Vamos separar as coisas. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amados, guardamos esse santo conselho de Deus esta noite. Fique plantado junto ao rio. Não saia da beira do rio. Foi Deus que plantou você na beira do rio. A única coisa que você tem que fazer é não deixar a folha morrer. Porque se a folha morrer, quando Deus vem abençoar para dar o fruto, se a folha não estiver lá,
Deus não vai te abençoar. E não é porque Ele não quer te abençoar. É que Ele não poderá te abençoar pelo princípio estabelecido por Ele. Ele só abençoa aquele que tem esperança. Ele só abençoa aquele que crê nele. Ele só abençoa aquele que sabe esperar o tempo dele, no kairos dele. E aí você verá a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Não estamos falando aqui de usos e costumes, não. Não estamos falando também que não tem que se vestir de forma decente. Não é isso que estamos falando. A decência, o bom senso, né, na hora de se vestir, tanto o homem como a mulher, isso não serve só para a mulher, não, para os homens também. Agora, a diferença que a Bíblia diz entre o justo e aquele que serve a Deus e que não serve, é que na hora da sentença, amigo, o cara que não serve a Deus, ele rapa, ele vai embora. Ele não aguenta o tranco, a verdade é essa. E aquele que serve a Deus, ele permanece. Né? A Isaías disse que é como um pavio que fumega. Né? Já foi aniversário? Sabe aquela velhinha chata? Que o aniversariante sopra, pensa que apagou, ela acende de novo, sopra, e quando pensa que apagou, ela acende de novo, sopra, e quando pensa que apagou, ela acende de novo. É essa velhinha que Isaías está dizendo. Isaías disse que aqueles que esperam em Deus é como um pavio que fumega. Pode pensar que você apagou, de repente você acende e você está de pé novamente, exercendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Que o nome de Deus seja louvado. Que o nome de Deus seja exaltado. E eu deixo em aberto... Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica aberto algum comentário. É estudo, não é pregação, não. Pode comentar, pode interagir. E o objetivo é esse. Pode comentar. Pode repregar. Só não pode ficar calado. Pastor, então aí o salmista ele coloca lá o justo, o ímpio e o pecador. Então essa separação acontece também não só numa figura escatológica, mas isso vai acontecendo no dia a dia da igreja? Pode falar. Pode. Isso vai acontecer no dia a dia da igreja ou é só numa visão escatológica? Não, a visão não é escatológica, não. Até porque o juiz aí não é o juízo final. É tanto que se repete por 2 vezes. Aponta que o ímpio não vai permanecer no dia do juízo, ele vai se deitar nesse juízo. Esses juízos são sentenças de Deus. Aí se fosse juízo final, se você se perceber aí no finalzinho diz, né, que o ímpio ele é levado como palha. Ele desaparecerá. Ou seja, os dias dele é muito breve, é muito rápido. Porque o grande problema do ímpio é entre o pecador e entre os escarnecedores, o ímpio é o pior que tem. Né? Porque o pecador, ele acredita em Deus. Ele é pecador, mas acredita em Deus. Né? Ele rompe esse vínculo com Deus através dos pecados, mas ele acredita em Deus. Né? O zombador também. Só que o ímpio é ímpio por quê? Porque ele não acredita em Deus. Mas se você pegar o dicionário vai falar que é aquele que não tem religião, mas vai além disso. O ímpio, é lógico, não tem religião mesmo. O cara não acredita em Deus, vai ter que religião que ele vai ter. Né? Então não tem religião nenhuma. Então o ímpio, ele vem no viés de desagradar a Deus. E infelizmente, ele está dentro da congregação. Né? Ele está no meio do povo de Deus. Então, às vezes, nós estamos caminhando, o povo fica escandalizado com uma coisa aqui, outra ali. Amados, no nosso meio tem ímpio, no nosso meio tem escarnecedor, no nosso meio tem pecador. Quando eu falo pecador, não é que o pecador em si que erra e busca a reconciliação. Porque pecador todos nós somos. Ninguém está voando aqui. Ninguém está soltando raio e nem andando de surf no céu. Então,
a grande questão é, né, qual a diferença, então, entre o pecador e aquele que serve a Deus, o justo? O justo, ele não tem prazer em pecar. Né? Ele peca, mas não tem prazer em pecar. O pecador peca e ele tem prazer em pecar. Amém. Muito interessante isso. Tem uma moça que é enfermeira, que é farmacêutica, pastor, e eu estava conversando com ela justamente isso, quinta-feira passada, né? Desse processo. Ela estava me contando algumas coisas e ela me fez algumas perguntas. Mas, Gra, não é fácil para mim. A fala dela, né? Gra, não é fácil para mim. Como que você lida com isso? E eu tentava justamente explicar isso para ela, já que a diferença é: todos nós somos pecadores, nós pecamos a todo instante, mas a partir do momento que eu peco, se eu sirvo a Deus, se eu sou batizada, eu tenho Ele como Senhor da minha vida, e o meu pecado já não me afeta, tem alguma coisa errada. Se esse pecado eu estou cometendo, a gente comete o pecado, sim, mas se a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que está constante conosco, tem que criar efeito em nós. Assim é o meu ponto de vista, né? Algo vai me incomodar, não tem como eu servir a Cristo, ter Ele como Senhor da minha vida. A partir do momento que eu tenho uma intimidade com Deus, o meu pecado, quando eu erro, quando eu peco, tem que me incomodar. Alguma coisa tem que mover em mim, trazer essa consciência que está errado, que não é certo, né? E ela me fez essa pergunta, mas como que eu percebo isso? Para se perceber isso, aí entra uma coisa, aí o senhor me corrige se eu estiver errado. Existe a nossa forma de pensar, a nossa consciência, a nossa mente e o acusador, né? No meu ponto de vista, eu, Graciene, a minha consciência diante de Deus, existe o acusador, né? Nós sabemos que tem o acusador, mas nós temos a consciência. A nossa consciência, eu penso assim, se eu tenho uma consciência e eu tenho o Espírito Santo que está ali para me auxiliar, é claro que ele vai trazer a minha consciência ao erro. Graciene, você errou aqui. Esse é o meu ponto de... É como eu enxergo. Deixa eu só fazer um cumprimento aí, Gal. O assunto ele é bem complexo, mas é pertinente. Talvez vocês vão ficar escandalizados comigo que eu vou falar agora. Esse pecador espontâneo, Paulo chama ele de psicopata. Há um caso na igreja que Paulo diz, não vamos orar por fulano porque não tem nada que fazer, o cara é psicopata. Esse tipo de pecador, vou ser bem sincero para você, você citou o acusador, né, e o Espírito Santo convencendo essa pessoa para a reconciliação. Se for um psicopata no mundo espiritual, nem o diabo tem interesse nele. Né? E por que o diabo não tem interesse nessa pessoa? Porque o diabo não consegue fermentar a mente dessa pessoa, né, de acusar ele do erro. Porque a função do diabo é acusar o erro. E a função do Espírito Santo é trazer você à tona para que você encontre o caminho da reconciliação. O diabo não consegue afligir essa pessoa, que é um psicopata, e nem o Espírito Santo consegue trazer essa pessoa para o campo da reconciliação. Ou seja, é uma pessoa neutra no mundo espiritual. É neutro por quê? Porque esse é defunto espiritual. Foi o que Jesus citou para o moço que foi procurar ele. Eu quero te servir, eu quero te adorar, achei bonito esse ministério que o senhor está fazendo, e como que faz? Jesus falou, pode vir. Ele falou, mas só tem um problema, eu preciso voltar para casa para enterrar o meu pai. Né? Jesus falou, pode ir lá, e defunto enterra defunto. Né? O que Jesus disse para esse moço? Você é um defunto espiritual, você é um psicopata. E defunto enterra defunto. Ou seja, não tem que fazer com defunto espiritual no mundo espiritual. No mundo físico tem ressurreição.
No mundo espiritual não tem ressurreição. Então, esse tato, essa sensibilidade de a pessoa cometer o erro e nada acusar ela desse erro que ela cometeu, é um problema gravíssimo, porque é psicopata não tem cura, né? Pode ser psicólogo, pode ser quem for para tratar essa pessoa, não tem cura. E ainda mais no mundo espiritual, porque não tem ressurreição para o psicopata. E quem disse isso foi Jesus. Jesus falou, deixa que o morto enterra seu morto, ou seja, não tem o que fazer mais. Uhum. Entendi. Mas é uma linha dificílima e orar para que nós não seja atingido com esse parâmetro, né, de psicopata no mundo espiritual. Exatamente. Orar para que não... eu tenho uma passagem que eu acho muito interessante, né? Essa coisa da gente se colocar no lugar do outro e ter essa consciência de que Deus me ajuda a ser forte, porque a Bíblia diz que ai daquele por quem vier. Então, quer dizer que vai vir. Então, nenhum de nós estamos livres, né? De ter de sermos usados a esse ponto. Então, assim, Deus, me ajuda, entendeu? Me dá força a cada dia mais estar contigo, para que não seja por mim. Dentro dessa colocação que você fez aí, eu só quero pontuar uma coisa importante. Quem que é sentenciado? Né? Aí apareceu um outro personagem, quando você cita isso aí, apareceu um outro autor aí agora. Agora nós temos o pecador e temos aquele que escandaliza pelo pecado do outro. Jesus é muito claro. Né? Diz que ai de quem escandalizar, não diz que ai de pecar. Né? Porque às vezes o pecador ele pecou, mas não escandalizou o evangelho. E nós estamos vivendo um momento muito perigoso. E esse momento perigoso as pessoas estão levando pecados de pastores, de missionários, de bispo, para a internet, né? Para Facebook. Né? Tem sites aí só para discutir pecado dos outros. Então, na verdade, esse tipo de pessoas que propagam isso, né, aí que Jesus disse, é melhor que fora e amarrasse uma pedra no pé e se lançasse no mar, porque a sentença vai ser dura. Então, a sentença é dura, não é para o pecador. Às vezes o cara teve o erro dele lá, mas ele não estou falando aqui do pecador psicopata, estamos falando do pecador que procura o caminho da reconciliação. Né? Mas vem por trás dele aquele que provoca o escândalo e propaga o erro do outro. E isso é muito comum no meio evangélico. Né? As pessoas têm um prazer de falar do tombo do outro, né? da mazela do outro. E orar, na verdade, são poucos que oram por aqueles que caíram. Porque nenhum de nós estamos livres, né? Mas aí é que entra, se colocar no lugar do outro, né? Essa empatia. É importante, sabe? A gente santo, a gente se julga santo, que só o outro peca, que a gente não. Nossa, você viu que absurdo? Você viu que tudo é absurdo, né? Quando parte do outro, quando parte da terceira pessoa, da segunda, é absurdo. Quando é a gente, não, né? Aí, como o senhor mesmo fala, aí a gente fica com cara de mamão macho e a colocação do amor, né? De se colocar no lugar do outro, que nenhum de nós estamos livres. Bom, é a minha fala. Pode participar, hein? Deu para compreender todo mundo? Alguém quer pontuar alguma coisa? Bispo Valtinho, fala, Valtinho. O Jones está parecendo um judeu ali, rapaz. O camarada tá tudo esclarecido. Yosef, fala, Yosef. A palavra de Deus é clara como a água, então não tem muito. Está muito claro. Esse já dele. Bom, se ninguém vai mais comentar, vou passar para a Monique, e a Monique vai lá o fechamento do culto. Amém.
Só um minuto. Pastor, Oi. é o Johnny. Você Tá, falou pode falar. Pastor, o senhor colocou bem claro a respeito do ímpio, dos pecadores e do escarnecedor. O ímpio, ele ficará fora do juízo. O pecador será excluído da congregação. Mas o escarnecedor é só a cadeira, que seria ocupado de um espaço ao outro, se caso a pessoa dele é a imagem da pessoa? Porque ele se inclui no reino, ele perde a salvação? O escarnecedor, na verdade, o escarnecedor, na verdade, ele pode estar na pessoa do ímpio, pode estar na pessoa do próprio pecador. Porém, foi separado aí. O escarnecedor, quando fala cadeira, na verdade é você sentar na cadeira dele. Essa cadeira de conforto dele, porque você tem uma cadeira e tem um conforto. Cadeira é um símbolo de conforto. Mas pede para você não sentar na cadeira dele. Por quê? Porque quando esse vento bater lá no fim do salmo, vai arrastar tudo. Aí arrasta o ímpio, arrasta o pecador e arrasta o escarnecedor junto com eles. Isso é muito fácil a gente cair nessa cilada do escarnecedor. Porque o escarnecedor aí não é aquele que as pessoas acham é o brincalhão, é aquele que gosta de sorrir. Não é esse tipo de pessoa que está aí. O escarnecedor é aquele que denigra o outro. Que você chega na casa dele, você senta na mesa dele, e quando você acaba de sentar, ele faz questão de denegrir a imagem do João, do José, do Pedro. Ele sai denegrindo a imagem de todo mundo. Aí a Bíblia está pedindo para você fugir dessa cadeira. Então, sentou na cadeira, essa cadeira não está falando de Deus, não está... não estou falando que não pode ter brincadeira, lógico que a gente brinca, conversa com o outro, mas a gente sabe quando a coisa é séria e quando não é. Então, quando alguém senta para escarnecer, para denegrir o outro, para tirar a dignidade do outro, o respeito do outro, jogar o seu nome na lama, aí a Bíblia pede para você fugir dessa pessoa. Se o vento vai bater nele, vai levar ele para fora, a cadeira dele vai perder, ou seja, o escarnecedor ele perde esse conforto uma hora. Uma hora ele não vai ter essa cadeira para você sentar lá na casa dele, porque ele vai desaparecer. Se você ficar junto nessa cadeira, o perigo é só esse. Logo que o vento bater, você está nessa mesa sentado com ele, você vai junto com ele. Então, o conselho é fugir da mesa dele, da cadeira dele, para quando o vento bater, você não ir junto com ele. Porque o vento que levou o ímpio na palha, como palha, é o mesmo vento que vai bater para o escarnecedor. E é o mesmo vento que vai bater para o pecador. Se você está agrossurado, alencado, vinculado a esse escarnecedor, o vento não vai pegar só ele. Você está na cadeira dele, então você vai junto, porque Deus vai entender que você também é escarnecedor. Entendeu? Obrigado, pastor. Amém. A Monique. Tem mais alguém aí que queira comentar alguma coisa? Bom, passar para a Monique vai assessorando aí, Monique, por favor. Aí já faz o encerramento com alguém. Amém. Gostaria de chamar a missionária Dozinha para estar orando. Quem é esse Capna que falou aí? Amém. Missionário Dozinha, é isso? Pai Senhor a todos. Amém. Eu não estou vendo mesmo. Não está com vídeo. Não? Não vai me ver, não. Amém. Amém. Vamos estar orando então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, mais uma vez aqui diante da tua presença, ó Deus, te agradecendo, Pai, por cada um, Senhor, que neste momento está conectado, Pai Santo, ouvindo a tua palavra, Deus, diretamente do teu coração, nossos sonhos, Jesus querido, através do nosso pastor Dário, ó Deus. Senhor, venha abençoar cada irmão neste momento, Jesus querido, abençoar todos, Pai Santo, todos neste momento, aqueles, Senhor da glória, que se encontram enfermo, Pai Santo, que se encontra, Jesus querido, Deus maravilhoso, em uma cama, Pai Santo, ali, ó Deus, em um hospital. Verdade, meu Deus.
Jesus querido, quantas pessoas no ai. Jesus querido, mas nós estamos aqui neste momento. O mover das tuas mãos santas, ó Deus, e nós acreditamos, Pai Santo, no teu milagre. Senhor da glória, Deus maravilhoso, neste momento, Pai, nós sabemos que o Senhor está presente em cada lar. Nós cremos, Senhor, em Ti, ó Deus, estamos cada um de nós, Pai, com nossos corações fervendo, ó Deus, de alegria de poder ouvir a Tua voz, Senhor, de poder ouvir, Senhor, o Teu falar em nossas vidas, em nossos lares, ó Deus. Jesus querido, neste momento nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, da glória abençoa cada um neste momento. Amém, Jesus. Agradeço pela minha oportunidade. Amém. 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 Reinaldo, você dá a bênção apostólica? Amém. Boa noite a todos, pais. Amém, Pai. Amém, Pai. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, e que possam dizer amém. 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 Se Deus é por nós, Quem Quem será será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Quem dirá? fiquemos plantados junto ao Ribeiro Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém.